Olá, seja bem-vindo ao Anime Zumbis, eu sou a Nath. Venho aqui pra gente conversar sobre um filme que chegou na Netflix, a continuação de uma comédia romântica que conquistou muita gente por aí. O filme turco Táticas do Amor chega aí com a continuação da história do nosso par romântico que querem sempre provar o ponto de vista deles, que eles conhecem mais sobre o sexo oposto do que eles imaginam. Só que no final das contas, eles acabam caindo sempre nos clichês. E isso que encanta nesse filme. Táticas do Amor 2 é onde a gente vai acompanhar o nosso casal, a Asli e o Kerem, um ano depois das coisas que a gente acompanhou no primeiro filme, né, deles se conhecendo, ela que era uma blogueira, que dava conselhos amorosos para suas seguidoras, e se fosse colocado em prática todos os seus ensinamentos, ela conseguiria fazer com que um homem se apaixonasse. E ela acaba se dando ali as caras com Kerem, um Dom Juan conquistador que nunca fica com uma mulher mais de uma vez e que acha que sabe tudo sobre as mulheres, o que elas desejam, o que elas querem. Então é aquela coisa de tipo apostas, tanto da parte dela como da parte dele. Mas no final das contas eles ficaram juntos e aqui nessa continuação a gente vê eles namorando, já estão há um ano namorando e neste momento vem um impasse. Os amigos estão casando. A Kansu e o Tuna vão se casar e eles estão ali no meio daquilo e a conversa acaba acontecendo. É claro que os dois que são opostos aos clichês, apesar do primeiro filme ser todo clichê, eles dizem que não querem casar. Mas quando o Karen disse que realmente não deseja casar com a Asli, ela fica emputecida e resolve colocar em prática ali o plano de fazer com que ele peça ela em casamento. Já o Karen coloca em prática o oposto, fazer com que ela não deseje se casar. Aí a gente vai ter toda aquela coisinha, né? Ela tentando ser uma ótima namorada, fazendo chá, café para os amigos numa reunião, se mostrando prestativa, amorosa, até uma criança surge no meio emprestada para mostrar que ela tem instintos maternos, que ela seria uma boa esposa. Já ele acaba fazendo algumas coisas. É isso que a gente tem nesse filme e o principal, eu gosto mais desse do que o primeiro. Apesar de ter toda aquela tensão sexual, aquele romance lá no primeiro entre os dois, né? E, tipo, a gente vê que eles estão naquele confronto, eles não querem, mas querem, como é que eles vão se resolver? Tem a cena perfeita em Capadócia, né? Dos balões, eu acho linda aquela cena, fica muito bem. E os dois naquela ceninha assim, romântica, no piano, é tudo pra mim. Só que confesso que a história não me convenceu e o Karen, ele era muito snob, ele era muito altivo, ele se achava demais, aquilo me incomodava muito. Então, acabou que foi só mais um filme com uma historinha que a gente sempre viu, só que esse segundo, ele é mais cômico, ele é mais engraçado. Talvez toda aquela tensão sexual não exista nesse segundo, mas ele tem o tom cômico e os outros personagens, eles acabam ganhando mais história e eu gosto muito da relação do Karen com os amigos. É a minha parte preferida. O Tuna é o meu grande amor. Eu gosto muito do ator, eu gosto muito daquele personagem, de como eles são colocados naquela relação. A gente vai ter o Emir com a bendita da esposa surgindo, que né, ninguém acreditava que ele tinha uma esposa ou que ele ainda estivesse casado depois de sempre estar falando, né, como é que ele estava casado e tudo mais. Enfim, surge isso e as amigas dessa vez da Asli, elas não estão tão em destaque. É claro que a Kansu tá ali, eu acho que colocaram ela muito
boba, mais boba nesse filme, nesse segundo que no primeiro. Ele tem uma cena muito boa, né, dela falando horrores enquanto chega no aeroporto para tirar as pessoas do caminho. Aquilo é muito legalzinho, eu gosto muito. E eu acho que eles quiseram colocar essa parte mais, né, exaltada dela nesse aqui, fazendo ela dar muitos gritinhos, muito pulinho, que não me convence. Todas as partes cômicas entre o nosso casal são perfeitas. É meio bobo eles estarem fazendo essa disputa em relação ao casamento. Acaba fazendo com que a gente não acredite tanto. Acaba. Mas eles são tão gostosinhos nesse filme. Eu acredito neles tanto como casal nesse segundo, que me conquistou. Agora eu tô muito apegada aos dois. Extremamente. Eu dei muita risadinha, aquelas coisinhas gostosas, sabe? De. Que é bobo, mas é o que uma comédia romântica precisa fazer. Uma comédia romântica precisa ter esse espírito de diversão, de torcida, de se apegar a uma coisa ou outra, de o casal estar ali funcionando como casal. E a cena deles junto, né? Claro, só assim como no primeiro, só tem uma cena deles ali se pegando realmente, sexo, mas é muito bonita a cena. Ela tem um visual legal, eles conseguiram. E é claro que eles tentam replicar muitas das coisas lá do primeiro, aquela tipo, né, revisitando as coisas que deram certo, só que aqui eles erraram na parte principal. Eu falei lá que a minha cena preferida é a Capadócia, aquela cena dos balões, sabe? Ele, ai, pertinho dela, aquilo é tudo pra mim. Só que aqui eles fizeram também uma cena assim importante pro futuro do casal dentro de um avião, só que ficou cômica demais, e não cômica divertida, cômica de mau gosto, assim, tipo de não deu certo, gente. Ficou estranho, não precisava, dava um outro jeito. Mas tá ali, não tem o que fazer. Eu não gostei. Acho que a cena que eu menos gosto realmente do filme todo é essa. E, de novo, é um filme que fala sobre amor clichê, sobre as obras que falam sobre esse tipo de romance, onde a gente tem que ter tudo daquele jeitinho, onde a gente vai saber tudo o que vai acontecer no filme, vai surgir um cara do passado da Ashley, como o Querem vai reagir. E é claro que o final feliz existe, vai existir, porque é clichê em cima de clichê, e é isso que às vezes a gente quer, um bom clichê. E esse filme ele vai entregar um bom clichê. Agora, a grande questão: teremos um terceiro filme? Teremos Táticas do Amor 3? É bem possível, não foi descartada a possibilidade. Rolou aí boatos de bastidores que, se for bem aí nas primeiras semanas, pode ser que role um Táticas do Amor no final já do ano, ou pelo menos no início do ano que vem. Então não ficaremos muito tempo longe. E é aquilo. Se aqui a gente tem o rolê do casamento, no segundo a gente vai ter rolê de filho, né? Eu acho que vai ter muito isso ali. Para fechar esse ciclo de clichês, tem que ter o rolê de formar uma família, de ter filhos. Pode ser que venha um pouco mais do passado do Karen, já que a gente tem aqui a família da Ashley no segundo filme. Pode ser aí que, né, a tia que criou, né, uma prima distante que ele menciona nesse filme aí possa aparecer e dar algum problema, porque sempre aquele rolê de filme tem nesses clichês. E por mais que esse filme tenha eles tentam ali colocar isso, no primeiro também tem isso, mas nunca foi o foco dos filmes, sabe? A questão do ciúme entre eles não tem, e eu gosto disso. Esse é o clichê que não está nesses dois primeiros filmes, mas é um clichê que pode surgir no terceiro, vindo aí de um passado do Querem, então pode ser, e também um rolê de filhos. E adorar ver eles com filhinhos, porque tem uma cena muito boa, que nem eu disse, deles com um bebê, que é muito fofa, é extremamente fofo, então
seria legal. E espero, quero revê-los, porque é o nosso casal carismático. O Keren tá muito melhor em relação a carisma nesse filme. Ele tá engraçadinho, ele tá soltão, e isso me agrada muito. E quero ver mais aí dos amigos. Eles juntos funciona muito bem. E é bom, assim, sabe? É bom ver um filme onde tu se apega não apenas aos personagens principais, mas aqueles que estão orbitando junto a essa história. Táticas do Amor 2 chegou na Netflix, assista. Se você não assistiu o primeiro, assista o primeiro, ele é bem levezinho, bem rapidinho de assistir. Tu vai pegar ali referências a filmes, apesar de ser um filme turco, mas tem muitas referências a filmes de comédia romântica e americanos, então a gente vai se identificar sim. Não é o melhor filme, não, não é esse o objetivo deles, mas é aquele filme que dá um agrado pra gente assistir num domingo, num final de noite e tá tudo certo. Me conte aqui se você assistiu, se você gosta do nosso casal, o que que você espera de ter aí um terceiro filme, o que que, né, poderia surgir aí pra gente ver a continuação dessa história. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, que eu sempre falo aí das coisinhas que estão chegando pela Netflix, principalmente se for comédia romântica.